Então, pastor, eu faço a corrente da família desde que eu cheguei na igreja, né? E, na verdade, ele chegou na igreja primeiro que eu, que ele vinha com a minha mãe, ele tinha uns 5 anos. Eu vim 2 anos depois. E no começo vinha eu e minha filha e ele junto. Só que chegou uma idade, ele não começou a não querer vir mais. Começou a apresentar problema de comportamentos, tanto dentro da igreja quanto na escola. Começou a vir reclamação dele de pichar parede, de matar aula, aquelas coisas, né? E chegou uma vez que ele chegou um dia em casa e falou assim: mãe, hoje o pastor chamou para vir na frente quem queria batizar. Eu tive vontade de ir. Eu falei: por que não foi, filho? Ah, não, mãe, tem muita coisa que eu quero fazer ainda. Daí a gente começou a conversar sobre esse assunto, né? Daí ele falou que ele conhecia um lado, que é o lado de Deus, e queria conhecer outro lado, que era o mundo. Aí que eu falei para ele assim, que a vida da gente é um supermercado, né, pastor? A gente pega o carrinho, entra, você põe o que você quiser, mas na saída a gente tem que passar no caixa e pagar a conta. E eu falei para ele: a conta é alta. Ele falou assim: ah, mesmo assim eu quero ir. E foi. No começo foi assim, problema de escola, tudo. Depois começou a chegar 10, depois 11, depois meia-noite, depois 1 hora. Chegou o dia que eu vim na igreja, ele não tinha nem chegado. E detalhe, ele tinha 13 anos. E quando eu fui ver, ele já estava traficante, dono de biqueira, assim, perdido. Eu sabia, porque a gente não é cega, mas eu não sabia a dimensão da coisa, né? Aí, sempre que eles brigavam, ela falava para mim: eu vou falar para sua mãe quem é você, vou contar para sua mãe quem é você. Aí, um dia ele falou assim: não, você não vai contar, quem vai contar sou eu. Sentou e contou para mim. Aí eu fiquei sem chão, né, pastor? Daí eu já fazia a corrente da família, que eu fiz. Eu fui no inferno buscar meu filho, eu fui para cima do diabo, porque fui para o altar, porque não tem o que fazer. Daí eu comecei, mas foram 8 anos de luta. E daí lutando pelos dois, daí não só por ele, por ela. Não, usava bastante droga. Cigarro, maconha, muita cocaína, droga sintética, né? Frequentava muita festa rave. Só que eu não achava que eu era viciado. Por eu vender, eu tinha muita droga. Só que quando começou a cair a casa, né? Acontecer muita coisa, muita morte de amizade. Alguns amigos começaram a morrer, outros ir presos, polícia atrás. Daí começou a perturbação. Eu tinha mania de perseguição. Onde eu ia, eu achava que tinha alguém atrás de mim, estavam falando de mim, estavam olhando para mim, não tinha mais paz, já não tinha mais sossego. Daí a gente tinha que ficar dormindo fora, dormindo em motel, dormindo em casa de amigo, porque sempre a polícia estava atrás, né? Tinha medo de estar na casa, a polícia entrar e gastava muito dinheiro. Era um inferno. Era um inferno. A gente saía de noite, começava tudo bem, bebida, depois começava a cheirar. Daí, quando via, não podia ir embora para casa, todo mundo ia embora para casa, a gente não podia ir embora para casa, tinha que dormir na casa do amigo, dormir em motel, porque não tinha paz em casa. Então, de fato, a vida de vocês era um inferno. Era inferno, pastor. Eu chorava porque eu queria dormir e ele não deixava. Eu dormia e ele puxava meu cabelo. Acorda que eles vão entrar aí, você tem que estar preparada pra gente fugir. E eu já tinha filho já. Então, eu sei o inferno que eu vivi. E era uma dor tão grande, porque eu não sabia com quem contar. Eu me encontrava ali num beco sem saída. Eu não sabia o que fazer. Só que quando eu comecei a namorar ele, a minha sogra falava muito, né, pra gente vir pra igreja, pra ele voltar. E como ela pegava muito no meu pé, eu falava: eu vou esse domingo, aí pelo menos aqui 1 mês ela não vai mexer no meu saco mais. Vou agradar ela e não vou mais. E assim eu vinha, mas eu não escutava nada, e que eu entrava, eu saía. Só que quando eu encontrei nessa situação, eu vi que só tinha uma saída. Eu falei: eu vou. Ou Deus vai mudar, eu vou morrer, porque eu tinha muita vontade de morrer. Eu já pensei em pegar a faca e cortar meus pulsos. E eu usava a droga junto com ele. Só que, no entanto, quando eu vivia nessa vida, no começo, para mim, era bom. Porque eu me achava, porque eu era a mina do cara, né, do dono da biqueira, ninguém mexia comigo, tudo que eu queria eu tinha livre acesso a tudo. Mas só eu sei o inferno que eu passava dentro da minha casa. Houve muitas agressões físicas dentro de casa. E tudo que eu vi a minha mãe com meu pai acontecendo na vida deles, porque eu também vim de uma família já era destruída. O meu pai agredia minha mãe, meu pai tinha amantes. E tudo que eu via acontecendo na vida deles, eu falava: quando eu casar, eu não quero isso para mim. Quando eu casar, eu pensava um conto de fada. E quando eu me casei, eu vi tudo acontecendo na minha vida. Então, foi uma decepção muito grande. Mas aí eu falei: ou o Senhor vai mudar a minha história, ou eu vou morrer, eu vou me matar.
E eu comecei a vir sozinha. Aí, do primeiro domingo que eu vim, eu falei, nossa, Rafael, aquela igreja é diferente. Estou me sentindo tão leve. No primeiro dia que eu vim, eu já vi a diferença. Foi algo extraordinário. Então, foi quando eu comecei a lutar por ele, porque eu cheguei lutando por ele. A minha primeira fogueira santa foi por ele. Eu ouvi um testemunho de uma mulher falando que ela tinha lutado pelo marido e que tinha acontecido. Eu falei, então, se aconteceu na vida dela, vai acontecer na minha. Então, eu dei tudo no altar. Era pouco, mas eu dei. E Deus me devolveu ele transformado. Quanto tempo que estão firmes juntos? Juntos já faz 8 anos. Quer dizer, presta atenção, ela deu início, perseverando ao pé da cruz. Deus ouviu a oração dela, trouxe primeiro você, correto? Aí ela veio, Deus colocou dentro dela essa fé, que ela perseverou e trouxe ele. E ele decidiu. Daí eu decidi. Desde a primeira vez que eu vim, eu já vim decidido já. Até que o pastor chegou a passar uma confiança para mim, senti confiança nele, né? Eu contei tudo minha história para ele. Ele falou assim como você teve um começo com o diabo no mundo, então você tem que ter um começo com Deus. Você tem que desapegar, né? Das amizades, de tudo que você conquistou, você tem que abrir mão para Deus poder te dar tudo novo. Ele fez um desafio comigo, falou para mim vir 7 dias da semana durante 7 semanas. E se eu não visse o resultado, ele que não queria mais que eu viesse aqui na igreja. E ali eu já vi já a transformação. A primeira coisa que eu senti foi a paz, né? Coisa que eu não tinha. Já consegui dormir, ter muita paz. Passei a ter força para encarar a situação que eu estava vivendo. Pensei, falei, não, é como ele falou, eu tive um começo lá atrás, então agora que eu achei que era o fim, não, agora é o começo de tudo, de uma vida transformada. Agora eu vou decidir cuidar da minha esposa, dos meus filhos, ter um trabalho honesto e ter uma vida como todo mundo tem, né? Ser um cidadão digno, poder ter uma vida tranquila, né? Uma vida de paz. E hoje em dia eu tenho essa paz, tenho minha esposa, conseguimos restaurar o casamento, tenho 2 filhos pequenos, tenho nosso trabalho, a gente ela trabalha junto comigo. A gente Está limpo e livre das drogas há quanto tempo? está indo para 5 anos já. Sente falta? Jamais, está amarrado. Hã? Não foi fácil, porque no começo tudo piorou. E o meu outro filho tinha 1 mês e o meu primeiro filho tinha 1 ano e 9 meses. E ele não vinha comigo, eu vinha de ônibus sozinha. Então eu vinha com o recém-nascido aqui e falava pro meu pequeno, gruda na camiseta da mãe que a gente vai para a igreja. E eu vinha com eles na dificuldade de ônibus sozinha. Era bom que era aqui perto. Mas eu não olhava para nada. Por exemplo, assim, eu tenho o meu genro, ele é pastor, sabe? E ele falava para mim, dona, sem sentimento. Mas eu não achava que eu estava no sentimento. Eu falava, mas como? Eu não estou no sentimento. Mas eu estava, pastor, porque assim, quando ele saía, eu ficava, Deus, acampa teus anjos, guarda ele, livra ele disso, livra de bala perdida, livra de briga. Eu cercava ele. Deus falava, guarda ele, Deus guardava. E a gente sabe que na alegria ninguém vem. O dia que caiu minha ficha, eu me revoltei e falei assim, Deus, o Senhor muda esse menino, o Senhor leva, porque eu não aguento mais. Pode levar, se eu mesmo, Senhor Deus, o Senhor leva, porque eu não aguento mais ver esse. Quando eu coloquei meu filho no altar, veio a resposta. Porque daí ele começou a ter prejuízo, a polícia pegava droga aqui, pegava droga ali, um monte de problema, ele ficou muito deprimido. Ele chegou no ponto que ele não saía na rua sozinho. Eu tive que levar eles para a minha casa, ele dormia na cama comigo, segurando a minha mão. Não ia nem no bar comprar um cigarro. Então, ficou com pânico, aquelas coisas todas. Daí que a casa caiu para ele, que daí ele não teve outra coisa, senão se voltar para Deus. Colocou no pé da cruz? Coloquei no pé da cruz. Está aqui, ó. Perseverou, ela perseverou, ele perseverou e tudo mudou. Que Deus abençoe vocês ainda mais.